Por que que a minha geração não vai votar no Lula? Eu não votaria no Lula e você também não deveria votar. Primeiro ponto, essa conversinha de que o Lula vai proporcionar educação, o Lula vai proporcionar Vale Gás, o Lula vai proporcionar Bolsa Família, isso daí talvez cola com a geração passada. Agora, com quem já estudou, com quem tem uma visão de mundo, já saiu do Brasil, isso não rola, gente. Não rola, porque a gente entende que o governo, ele tá ali para servir o cidadão. Tudo que o governo proporciona pra gente é do nosso dinheiro. Então, assim, o Lula, ele não tá dando nada pra ninguém, ele está cumprindo a obrigação dele. E olhe lá, muito mal cumprida com esse tanta de roubalheira aí, né, que se tem dentro do governo brasileiro. No geral, não é só Lula, tá? Mas eu tô falando sobre o voto para o Lula. Segundo ponto, esse daqui é polêmico, mas eu trabalho com pessoas idosas. Então, como que eu votaria uma pessoa que tem mais de 70 anos? Pra mim não tem noção nenhuma. Tá? Ele já vai pros 80. Como que um homem vai estar com a cabeça realmente saudável para cuidar das coisas? Eu não acredito. Ai, no auge da minha TPM, gente. Ai, que saco. Eu ia utilizar do argumento de que imigrante fora do Brasil não tem que estar dando muito pitaco, não. Mas quando eu estou na França, eu tô dando pitaco sobre o que acontece aqui no Brasil. Acho que esse argumento não é muito justo, não. Mas uma coisa que eu estou completamente certa é que se acontece qualquer BO na Europa, no Oriente Médio, até mesmo nos Estados Unidos, o que o brasileiro imigrante faz? A primeira coisa que ele faz é buscar auxílio ao governo brasileiro para ser repatriado, né, gata? Não que eu esteja saindo em defesa de Lula. Não que ele precise de mim como advogada, que isso, ele tem centenas de advogados, de assessores, uma galera, toda uma equipe, toda a sequência em cima dele. Mas a gata esqueceu que o Brasil não é canalizado somente o poder executivo, tem o legislativo, o judiciário, e qualquer decisão que o presidente tome, ele primeiro tem que passar pela Câmara. Câmara essa que é tomada por 90% de parlamentares de direita e centro. Então é muita burrice a pessoa falar de política e canalizar essa crítica ao presidente, porque é o mesmo que tá conversando com a classe trabalhadora para tentar abolir o fim da escala 6x1. E esse no governo de Bolsonaro eu tenho certeza que não teria a mínima chance. E essa afirmação de que essa geração atual não vai votar no Lula, isso é baseado em que pesquisa, meu amor? Você se baseou no quê? Pensamento empírico, achismo? De qual universidade? Do Unicu? Ô, Mica, bem cru e bem didática aqui pra você, porra. Ano de eleição. Ano de eleição. Quais são as opções? Quais melhores opções que a gente tem? É muito triste, sim, quando a gente fala da esquerda brasileira, colocar todas as nossas esperanças em cima do Lula. Mas, de verdade, quem a gente tem tão capacitado no sentido de colocar o país dentro das questões geopolíticas, porque, querendo ou não, Lula sabe fazer muito bem isso. O governo de Bolsonaro, nós estávamos esquecidos de churrasco. Ninguém nem apertava a mão daquele merda. O Brasil não estava muito bem quando a gente está falando de acordos internacionais, de uma postura internacional. Agora tá, porque temos aí o bonitão das tapiocas. No último governo tivemos mais corte em educação, em esporte, nas universidades, que entra em educação, na saúde. Época pandêmica, tivemos mais de 700 mil mortes, ministros da saúde sendo trocados igual aquele merda troca de cueca. E se troca de cueca, né, seu Bolsonaro? Pra hoje, em ano de eleição, minha filha, tu sendo uma imigrante, ligar a tua câmera, depois de ter visto vários brasileiros sendo repatriados de Israel, dos Estados Unidos, porque sofreram com a polícia do ICE, e logo onde tu tá, se instaurar um governo de extrema direita e socar no teu cu que é imigrante, que o nosso também tá na reta, o que tu vai fazer? Ah, tu vai vir pro Brasil, né? Pro Brasil, que isso, aquilo. Então vamos dar uma segurada, mano. Tô falando assim de coração. Tu é uma menininha bacana, tem uns conteúdos legaisinhos aí, tem hora que tem uns pensamentos sensatos, mas não dá pra ficar falando uma merda, não. Sabe por quê? Porque da última vez que elegeram um merda neste país, mais de 270% de células neonazistas cresceram neste país. Estamos vivendo uma epidemia de feminicídio e isso é resultado de todo um ódio fomentado pela extrema-direita com os discursos conservadores dos últimos anos. E tu canalizar toda essa merda só no poder executivo, no caso, o presidente, esquecendo que tem muito prefeito corrupto, governador privatizando empresas estatais, municípios sucateados, uma desgraça. Senador
propondo um monte de merda, aprovando um monte de merda. Deputados não querendo zerar os impostos da cesta básica. Os caras votando contra um projeto do executivo de zerar a conta de luz para as classes mais baixas. E agora tu vem falar, tu vem com uma porra de um vídeo desse desonesto, minha amiga. É que não preciso defender o bonitão das tapiocas. Eu não preciso, porque as minhas críticas em relação a ele eu tenho e eu faço porque eu não tenho um rabo preso. Só que desonestidade nessa altura do campeonato, porra. Pesquisa esse seu vídeo, só tá sendo disseminado pela ala da extrema direita. Aí é muito fácil a xerife dos imigrantes, no auge do seu privilégio, morando na Suíça, na Europa, sei lá onde é, vir falar qualquer coisa aqui. Se tu não quer votar no Lula, não vota no Lula, porra. Mas existem pessoas aqui no Brasil que estão sendo beneficiadas, principalmente os jovens, com o programa Pé de Meia, mães solos com o Bolsa Família, o Vale Gás e tantos outros benefícios como prato cheio para cá, aqui no Distrito Federal, né, que muitas mães são beneficiadas, mães solo. Isso é porque eu já ia esquecendo da fala extremamente elitista da bonitona das tapiocas. É por isso que esse país ele é tão elitista com pessoas idosas, com pessoas mais velhas. Isso é uma coisa extremamente abominável. Parece que respeita somente os idosos da Europa, né? Porque na Europa tá cheio de idoso. E idoso com autonomia fazendo absolutamente tudo. A gente precisa parar também com esse discurso etarista sobre as pessoas idosas neste país. É por isso que tem tanto sucateamento nas políticas públicas para os idosos, por conta de pessoas que falam e que têm esse pensamento completamente esdrúxulo. Claro que a esquerda brasileira precisa formar parlamentares, precisam formar pessoas com a competência, sim, que o Lula tem. No meu ponto de vista, quando a gente está falando de chefe de Estado como um todo, como ele representa o país lá fora e como ele faz o país ser visto lá fora por outras potências. Pare de ficar subestimando as pessoas pela idade, entendeu? Porque vai chegar uma hora que tu vai ficar velha gaga. E eu torço pra que nunca falem de você dessa maneira como você tá falando das pessoas mais velhas. Independente de quem seja, da ideologia que seja, da figura que seja. Esse tipo de discurso é um discurso que vai chegar lá na frente, minha amiga. Pode ser que tu sinta. E eu não desejo isso pra seu ninguém. Acho melhor tu te colocar no seu lugar e parar de ficar falando merda na internet. É isso e forte abraço.